teleaulas, tudo bem? Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa. Nossa, já faz uma semana que nós nos encontramos aqui e eu já estava sentindo uma falta. Bom, falando em sentir falta, eu estava agora há pouco conversando com uma amiga minha e a gente estava comentando sobre as coisas que a gente deixou de fazer nesse período de isolamento social e que às vezes a gente não dava valor e agora a gente passou a sentir falta. Uma visita na casa da avó, sair à tarde para tomar um sorvete com os amigos, ir para a escola. Quantas vezes a gente via muita gente reclamar das aulas presenciais e agora a gente está vendo o tanto que faz falta, o tanto que aquele encontro presencial é importante para a aprendizagem, para o convívio social, enfim, muitas coisas que a gente não dava o devido valor e agora a gente está vendo tanto que elas são importantes. E durante a conversa com essa minha amiga, eu falei com ela que eu estava sentindo falta até de uma fusarca. E ela me perguntou, fusarca? O que é isso? Bom, como uma professora de português que não perde o hábito, ao invés de eu falar para ela o que era, eu disse, consulta o significado desse verbete. Aí ela lançou outra pergunta, verbete? O que é verbete? Ela não sabia. E vocês? Aposto que sabem, não é verdade? Mas vamos recordar? Bom, pessoal, verbete é um gênero textual. Isso mesmo. Assim como é um gênero textual, uma notícia, uma reportagem, um cordel, uma história em quadrinho, verbete também é um gênero textual. Esse gênero textual, ele é um gênero de caráter expositivo, ou seja, ele é um texto que ele tem a função social de passar uma definição, de informar alguma coisa. Então, se eu fosse aqui escrever um verbete da palavra verbete, ou seja, se eu fosse aqui apresentar uma definição, o significado da palavra verbete, eu poderia falar para vocês que verbete é um conjunto de definições, acepções de determinadas palavras ou expressões. Isso seria um verbete, ok? E quais que são as características desse gênero textual? Bom, a primeira característica é que esse gênero ele tem determinados suportes específicos. O que são suportes? Suporte, vocês devem estar se lembrando, é aquele portador textual, é onde aquele texto é publicado, é onde encontra aquele texto. Nós já conversamos sobre isso também em outras aulas. O gênero textual verbete, ele inicialmente era um texto que fazia parte da esfera escolar. Ele era mais característico da esfera escolar. Mas com o passar do tempo e com toda essa mudança que a internet provocou, não apenas na nossa vida diária, mas provocou inclusive nos gêneros textuais que foram se adaptando, hoje a gente já não fala mais que esse gênero é exclusivo da esfera escolar. Por quê? A gente encontra na internet dicionários online, plataformas inclusive em que os usuários podem construir o significado de alguns verbetes. Bom, quais que são além do portador textual ser mais característico, o verbete inicialmente ele é publicado em dicionários e enciclopédias. Outra característica desse gênero textual é que ele sempre vem organizado, ele é apresentado em ordem alfabética. Então, seja no dicionário físico, seja no dicionário online, seja numa enciclopédia, ele vai aparecer em ordem alfabética. Daí a gente até percebe o porquê de as professoras dos anos iniciais insistirem tanto conosco em aprender a ordem alfabética, não é mesmo? Porque toda vez que a gente vai consultar um dicionário, organizar uma lista de convidados, uma lista telefônica, tudo que for mais fácil, para facilitar a localização, a gente organiza em ordem alfabética. A página
de chamada do diário de classe de vocês também? Vem em ordem alfabética, não é verdade? Bom, além de ser organizado em ordem alfabética, o verbete é um texto que ele não tem título. Às vezes o professor, né? Eu mesma sou uma professora que insisto muito com os alunos na hora de produzir o texto. Não esqueçam do título. O título é importante. O título é a entrada, a porta de entrada para despertar a atenção do leitor, a curiosidade para ler o seu texto. No verbete, essa regrinha não vale. O verbete não tem título. Ao invés de trazer um título, ele traz a entrada da palavra. O que é a entrada da palavra? É a palavra propriamente dita. Qual que é a outra característica do verbete? O verbete é um texto que a gente emprega a linguagem formal. Nesse caso, tem textos que a gente pode, né, dependendo do contexto, da situação de produção, eu posso optar para usar a linguagem formal ou a linguagem informal. Um bilhete, por exemplo, nós já vimos, eu posso usar perfeitamente a linguagem informal, sem ter aquela preocupação com as regras gramaticais. No verbete, não. O verbete, ele é apresentado na linguagem formal. Outra característica é que o verbete ele não tem marca de interlocução, ou seja, é um texto impessoal. Hora nenhuma, quando você lê um verbete, você vai sentir que o autor daquele texto está dirigindo diretamente a você. Não, é um texto impessoal, escrito na terceira pessoa, sem marcas de oralidade, sem marcas de interlocução, ok? Mais uma característica desse texto. Esse texto não vem com a assinatura do autor ali do texto, igual tem um poema, eu vou ler um poema, aí eu leio o poema e depois eu faço a indicação do autor. O verbete não tem isso não. O dicionário tem, a gente conhece o famoso dicionário do Aurélio. Aurélio é quem organizou, quem escreveu aquelas palavras, mas ele não é dito ali como autor de cada verbete, entenderam? Então não tem título, não tem marcas de interlocução, a linguagem é formal, não tem indicação depois de cada verbete do nome do autor, entendeu? Essas características. E outra coisa é que o verbete ele traz diferentes acepções de uma mesma palavra. O que são acepções? São aqueles significados que a palavra pode ter. Por isso, pessoal, que quando a gente vai fazer uma consulta a um dicionário, a gente também tem que ter algumas situações para identificar qual das acepções eu vou usar. Então, se a professora tem uma palavra lá no texto, a professora pede para vocês irem ao dicionário e consultar o significado dessa palavra, vocês vão colocar todas as acepções que estão lá? Não. Você vai colocar a primeira acepção que tiver na sua frente? Também não. Você vai ver dentro daquele contexto qual das acepções é mais adequada, com qual sentido o autor do texto utilizou aquela palavra. Então, a gente, para consultar o dicionário, não é simplesmente a gente abrir o dicionário, pegar a palavrinha e ir colocando o significado, não. Precisa também de interpretação, precisa da gente contextualizar aquela palavra com o conceito, com a intenção do autor ali no texto. Interessante, não é mesmo? Então agora eu vou convidar vocês para ver aqui comigo, né, as características de como as palavras, né, de como os verbetes são apresentados no dicionário. Isso é padrão? Não é. Vocês vão ter dicionários que trazem vários elementos, várias informações sobre os verbetes e outro dicionário que traz o verbete simplesmente puro, sem mais nenhuma indicação. Então eu vou trazer uma aqui que traz vários itens para a gente identificar cada um, ok? Sigam aí comigo no quadro. Bom,
Nós temos aí o verbete da palavra cidadania. Bom, a primeira coisa que o autor trouxe para nós foi a separação silábica dessa palavra. Vocês viram? Cidadania é uma palavra polissílaba, tem 5 sílabas e o autor apresenta isso para nós. Isso é mais uma utilidade do dicionário. Você ficou com dúvida de como essa palavra é separada? Pode ir ao dicionário, né, que tenha essa informação e consultar para tirar essa dúvida. Depois que apresentou a divisão silábica, o dicionário trouxe uma sigla que indica a classe gramatical dessa palavra. Nesse caso, tá SF, significa que é um substantivo feminino. Aí, seguindo aí, a gente tem as 4 acepções dessa palavra, ou seja, 4 significados que essa palavra pode ter. Então, a primeira acepção, condição de cidadão, com seus direitos e obrigações. Aí, entre parênteses, vocês vão observar que vem um exemplo dessa palavra, do uso dessa palavra cidadania, significando essa acepção número 1. Isso é mais algumas características que alguns verbetes trazem, né? A aplicação dessa palavra numa frase. Então, nós temos aí cidadania. Acepção 1, condição de cidadão. Acepção 2, o conjunto de cidadãos. Acepção 3, conjunto de direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos. E acepção 4, exercício consciente da condição de cidadão. Entenderam, gente? E no fim, ainda traz, no caso aí, como que essa palavra foi formada. Vocês lembram da nossa aula de processo de formação de palavra? Então, nessa palavra aí, teve a palavra cidadã e foi acrescentada um sufixo, né? Formando, então, a palavra cidadania, certo? Bom, pessoal, pegando o gancho nessa palavra cidadania, que eu trouxe para vocês como exemplo, tem muitos verbetes que o significado está lá no dicionário. A gente vai, né? Aliás, a função do dicionário é essa. A gente vai lá no dicionário e vê o significado da palavra e escreve. Acontece que tem palavras que, para a gente entender verdadeiramente o que ela significa, a gente tem que praticar, a gente tem que sentir. Por exemplo, eu posso ir lá no dicionário e procurar o significado da palavra amizade, mas eu só vou saber, eu só vou sentir o que é essa palavra amizade a partir do momento que eu for amigo de alguém, que eu tiver um amigo, na verdade. Não é como algumas palavras, eu vou lá, pego o significado da palavra dicionário. Aí ele me dá o significado da palavra dicionário, eu vejo no dicionário e o significado é concreto. Eu consigo visualizar, eu consigo entender, eu consigo assimilar esse significado. Muitas palavras que tem na nossa língua são palavras que a gente chama até, né, de substantivos abstratos. O que são substantivos abstratos? São aqueles que, para existir, não depende de outra pessoa. Então, algumas palavras são dessa forma. Eu vou saber o que é dor só no momento que eu sentir o que é uma dor de fato, não é verdade? O dicionário dá aquele significado óbvio, seco, escrito da palavra, mas para eu sentir, para eu compreender aquela palavra de fato, eu tenho que viver aquela palavra, eu tenho que experimentar. E cidadania é uma dessas palavras. Quando eu falo assim, cidadania é condição de cidadão com seus direitos e obrigações, tudo bem, mas o que é isso? O que é ser um cidadão? O que é ter direito? O que é ter obrigações e ter deveres? Então, cidadania é uma palavra que a gente tem que sentir, a gente tem que exercitar e tem que entender que eu só exerço a cidadania só acontece, né? Nós só podemos falar que somos cidadãos a partir do momento que a gente consegue de fato exercer
os nossos deveres e cobrar os nossos direitos. E esses deveres e direitos vão muito além de votar, de apenas votar, de pagar os impostos, de cobrar os direitos. A gente tem que viver isso no dia a dia. Então, fala, por exemplo, né, a Constituição, que um direito do cidadão é o direito de ir e vir. Mas se limita a isso, da gente andar, ir para onde que a gente quiser, no lugar que a gente quiser? Não. O direito de ir e vir vai muito além. É o direito de eu estar num lugar e não ser incomodada pelo outro. É o direito de eu me manifestar sobre determinado assunto, numa praça, por exemplo, e desde que eu não interfira no direito do outro, eu não ser incomodada por estar ali. O direito à moradia que todo mundo tem, não é aquele direito de eu ganhar uma casa de graça, não. É o direito de eu ter condições de conseguir a minha casa, o direito que toda pessoa tem a condição de não ficar no relento. Então a gente tem direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, né? Direito político, eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de ser candidato, eu tenho o direito de me manifestar sobre determinado candidato ou sobre determinado político. Direito esse que às vezes a gente vê por aí, né? Às vezes a pessoa se posiciona e ela é atacada, ela é ameaçada. Então, a partir desse momento que isso acontece, eu estou sendo impedido de exercer a minha cidadania. Então, todas essas ações que a gente faz de exercer o nosso dever e cobrar o nosso direito, a gente está exercendo a cidadania. Mas isso é uma prática diária. Então, ser solidário é um exemplo de cidadania. Preocupar com o próximo é um exemplo de cidadania. Estudar, cobrar uma educação de qualidade é um exemplo de cidadania. Você tem o direito de estar na escola, o direito de ter aula, de ter professores? Tem, mas você também tem o dever de olhar se os seus direitos estão sendo cumpridos. Você tem um dever de fazer sua parte. Enfim, pessoal, cidadania é uma coisa que a gente não simplesmente define, a gente vive. Então, a cidadania só é exercida quando todos, não só eu, né, tem os direitos respeitados. Então, o princípio básico da cidadania é a gente perceber, a gente compreender, a gente ter a consciência de que qualquer ação minha, ou seja, qualquer ação nossa, vai interferir de maneira positiva ou de maneira negativa na vida do próximo, na vida da minha cidade, na vida do planeta Terra. Então, eu espero que mais do que saber o significado da palavra cidadão, cidadania, a gente saiba de fato o que é ser cidadão, o que é praticar a cidadania. Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Ah, pessoal, eu já ia esquecendo. Querem saber o que é fusarca? Consulte o dicionário. Abraço!